Moçada, o Clube dos 50 hoje tem o cinquentenário aqui de um dos maiores do progressivo. Happy birthday to you. Wish you were here. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, seu peso do dia chegando mais uma vez para pôr muito mais peso em sua vida. E mais uma vez com um aniversário fantástico aqui. Mas antes de falarmos dele, peço para você que ainda não se inscreveu, que vá lá, que o faça, que dê o seu like para que a gente consiga ir fazendo os nossos vídeos aí, tá? Moçada, o Clube dos 50 hoje vai falar de um disco que foi lançado exatamente no dia 12 de setembro de 1975, e é esta coisa espetacular que eu seguro em mãos aqui. Dá uma olhadinha. Sacaram aí? Acho que uma capa bem conhecida, acho que é um disco bem conhecido e famoso, o Wish You Were Here, do grande Pink Floyd. Moçada, esse aqui, lançado em 75, uma época que o progressivo estava a ponto de bala, de vento em popa, ele acabou sendo um dos grandes sucessos dessa grande banda. Ele veio na esteira do grande sucesso que foi o Dark Side of the Moon, mas não deixou a peteca cair. Embora ele tenha aqui uma certa ambiguidade. Por quê? Porque alguns consideram esse como um dos maiores, ou talvez até o maior disco de progressivo de todos os tempos. E alguns outros tantos consideram que o Pink Floyd não é uma banda que possa ser chamada de progressiva. Por mais absurdo que isso possa acontecer, esses caras têm alguns combustíveis para falar isso que nós vamos explicar aqui durante a resenha desse play. Mas aí, independente do que se considere a respeito, a verdade é que esse play é muito bom, um excelente disco, sim, de rock progressivo, tá? Mas por que até que falam esse negócio aí? Olha só, tem algumas coisas que, assim, não é qualquer um, Os progressivistas mais radicais têm mania de falar isso. Por quê? Porque o Pink Floyd, ele teve lá o seu início meio psicodélico, tá? Ele não era bem progressivo no seu início lá nos anos 60. Ele era mais psicodélico, principalmente depois da saída do Syd Barrett e a entrada do David Gilmour. Na verdade, o David Gilmour entrou antes do Syd Barrett sair, Mas depois da saída do Syd Barrett, o quarteto, então, que ficou a formação clássica do Pink Floyd, puxou mais pro lado do progressivo. Mas antes a banda era mais psicodélica. Mas até aí, outras bandas de progressivo também tiveram o seu lado psicodélico lá nos anos 60. Mas o Pink Floyd também, ele chegou a irritar muitos desses mais radicais aí, que achavam que o progressivo não podia tocar no rádio. E o Pink Floyd, principalmente a partir do Dark Side of the Moon, passou a ter pelo menos uma música meio radiofônica em seus discos, tá? Alguns têm mais do que uma. Esse aqui tem uma que nós vamos falar dela depois. E além disso, também tem o fato do Pink Floyd de vez em quando fazer algumas concessões ao hard rock, que também tem uma aqui que tem meio um tipo disso aí. Então, esse disco tem um pouco de combustível para falar, para dar para aqueles que falam lá que o Pink Floyd não é progressivo. Tem uma faixa com tendências hard rock e tem uma faixa meio radiofônica, Mas são faixas maravilhosas. Esse disco aqui é muito bom e é, sim, na minha opinião, um dos maiores discos da história do progressivo. O maior, aí já é complicado, tem tantos discos bons de bandas progressivas por aí, Mas esse aqui, sem dúvida, é um dos grandes. E ele foi feito com muita capacidade, com muita qualidade, com muita tarimba, com muita técnica, por essa formação clássica aí do Pink Floyd, que nós vamos falar agora, então, para vocês. Quem esteve à frente desse disco aqui? O já citado David Gilmour, Mr. David Gilmour, nas guitarras, nos vocais e também nos sintetizadores. Roger Waters, no baixo e nos vocais. Richard Wright nos teclados, nos backing vocals e nos sintetizadores. E o Nick Mason na bateria e na percussão. E também não tocou no disco, mas teve importância para a feitura, para a composição desse disco aqui,
um quinto membro do Pink Floyd, que era exatamente o Syd Barrett. Porque esse Wish You Were Here, queria que você estivesse aqui, quem que vocês acham que é esse que eles queriam que estivesse aqui? Exatamente seu ex-companheiro de banda, Syd Barrett, que o Roger Waters nunca esqueceu e sempre o citou nos discos posteriores do Pink Floyd, né? Posteriores à saída do Syd Barrett. E esse aqui foi o mais escrachado, né? Esse aqui tem até a faixa Shine on the Crazy Diamond, que é dedicada a ele, e o próprio título, faixa título, né? Wish You Were Here e tudo mais. Então esse aqui é bem explícito mesmo que a figura central aqui é o Syd Barrett. E tem uma lenda, moçada, que o Syd Barrett teria aparecido no estúdio quando esse disco aqui estava sendo gravado. E ele foi até, assim, demoraram para reconhecer que era ele, porque ele chegou com uns trajes diferentes do que ele costumava usar, ele estava bem acima do peso, ele estava com o cabelo bem mais ralo, e tem essa lenda aí, né, que ele entrou lá, ninguém sabia, falou, pô, quem é esse cara aí e tal? Demoraram para sacar que era o Syd Barrett. Ele não chegou a tocar nada, tal, mas deu uma passadinha no estúdio, quando esses caras aqui estavam gravando. Não sei se essa história é verdadeira, ou se é mais uma lenda criada entre tantas lendas que já foram criadas em torno desta lenda que é o Pink Floyd, certo? Mas assim, quem realmente tocou nesse disco, além desses quatro, aí já não é por lenda, por aparição, por nada, houve outros dois músicos que merecem destaque, que participaram desse disco aqui também. O saxofonista Dick Perry, que tocou na faixa Shine on the Crazy Diamond, e o vocalista Roy Harper, que fez os vocais da música Have a Cigar. O Roy Harper, ele é chapa dos caras do Pink Floyd desde há muito tempo, desde lá dos anos 60, do início de tudo, quando eles tocavam em clubes lá na Inglaterra. O Roy Harper, um cantor de folk, né, ali da Inglaterra, sempre esteve ali envolvido com os caras, sempre ajudou no que fosse preciso, foi ajudado por eles também. E uma amizade de muito tempo, dessa vez aqui, o Roy Harper então foi convidado para fazer vocal numa das músicas desse disco e ficou muito legal. Então, moçada, vamos falar um pouco das faixas aqui, né? E durante a apresentação das faixas aqui, nós falaremos um pouco mais na performance de cada um dos feras aqui que tocaram nesse disco. Então, vamos lá. Vamos para as faixas. A primeira é Shine on the Crazy Diamond, uma suíte, uma faixa enorme, grandona, dividida em várias partes. Ela figura aí, ela é a primeira e ela é também a última faixa do disco, porque ela abre o lado 1 aqui, né? E depois, no final do lado 2, ela aparece de novo com uma outra parte para fechar o play. Vocais aqui do Roger Waters, mas assim, ó, essa faixa aqui, moçada, é altamente progressivo, não dá, né? Para aqueles que falam do Pink Floyd não ser progressivo, é um absurdo, tá? Essa faixa aqui é muito progressiva, tá? Ela é uma suíte longa, e não é só por isso que ela é progressiva, porque tem até um vídeo aqui no canal que fala do que é suíte, né? E lá até fala de suítes fora do progressivo. Se você não viu, dá uma conferida lá. Mas o progressivo era o gênero que mais gostava, ou sempre foi o gênero que mais gostou das suítes, né? E nessa época aqui, nos anos 70, as suítes eram quase que obrigatórias, né? Não tem no Dark Side of the Moon. Mas aqui veio essa Shine on the Crazy Diamond, que é uma suíte fantástica. Ela começa aqui com teclados maravilhosos, efeitos maravilhosos e sintetizador. Uma viagem espetacular de teclados, não tem como, né, você falar de não ser progressivo uma faixa dessa. Depois a guitarra, David Gilmour aqui matou a pau. Ah, uma outra coisa também, tá? Que fala, que dá um pouco mais de corda para esse pessoal que fala do Pink Floyd não ser muito progressivo. Porque assim, nas bandas progressivas, normalmente a guitarra não é assim tão destacada. No Pink Floyd ela sempre é, né? David Gilmour sempre colocou, e também Roger Waters nas composições, nos arranjos, tudo lá, o Pink Floyd e sim, né, sempre colocou um destaque muito grande para a guitarra. E ela sempre foi muito bem executada pelo mestre David Gilmour aqui, não é diferente, né? A guitarra é maravilhosa, com ponteados, com riffs, com solos, é fantástico, tá? Tem uma guitarra maravilhosa nessa música aqui,
ao lado do teclado também maravilhoso, grandes sintetizadores, a seção rítmica quando entra também mata a pau, e é uma música espetacular que enche quase todo o lado 1, mas nem todo. Tem uma música que vem depois dela, nesse lado 1 aí, depois do grande solo do Dick Perry, na última parte, que ela vira meio que um jazz, né? Ela fica com um andamento bem parecido com o jazz, e a presença do sax, do solo de sax, reforça isso ainda mais. E aí ela termina para dar início à segunda e última faixa desse lado 1, que é exatamente Welcome to the Machine. Essa aqui também é outra faixa que mata a pau, outra faixa bastante progressiva, no estilo bastante mesmo do Pink Floyd, bem marcante, né, o estilo do Pink Floyd aqui. Um vocal do David Gilmour que combina bem com esse estilo, né, com uma faixa dramática, meio dramática, meio melancólica, um negócio assim meio híbrido, né, entre a dramaticidade e a melancolia. Um vocal fantástico aqui numa faixa maravilhosa que fecha muito bem este lado 1 deste grande play. Aí indo para o lado 2, vem Have a Cigar. Have a Cigar, então, é aquela música que eu falo para vocês que tem um quê de hard rock, tá? Ela tem ela parece sim um pouquinho de hard rock, né? Fala assim, mas não é um hard rock. Não, mas tem um quê? Faz umas concessões ao hard rock. E o vocal meio rouco lá, meio folk, bem folk, né, do Roy Harper, ficou maravilhoso nessa faixa, que tem uns teclados sintetizados também impossíveis, com um solo de guitarra maravilhoso, que depois acaba caindo numa transmissão de rádio. Olha só, uma transmissão de rádio, onde começa a tocar a faixa título, que é uma balada semiacústica radiofônica, tá? Então, mais uma coisinha aí para os detratores da banda falarem aí que a banda não é progressiva, que a banda é pop e tal, não sei o que. Essa música não é pop, tá? É uma balada progressiva, mas ela cai bem tocando no rádio. E, inclusive, até, né, parece provocação, né? Ela começa com uma transmissão de rádio, onde começam os primeiros acordes dessa música aqui, até entrar depois o violão ponteado maravilhoso, tá? Com os vocais do David Gilmour aqui, por uma faixa espetacular, tá? Que marcou época, transcendental, maravilhosa, Wish You Were Here, a nossa faixa título. E depois dela vem, né, de novo, entrando com os efeitos de vento, mais uma parte da Shine on You Crazy Diamond, que vai fechar o disco aí. Com teclados, de novo, espetaculares, incríveis, tá? Sintetizadores, guitarra, a seção rítmica maravilhosa. De novo, o Roger Waters matando a pau, tanto no baixo como nos vocais, fechando de maneira espetacular este grande disco de rock progressivo. Pode falar o que quiser, é um disco maravilhoso. Como eu já falei para vocês, né? Se não é o maior de todos do progressivo, é sem dúvida um dos maiores. E considerado então, né, o Pink Floyd, esses dois discos, né? Wish You Were Here e o seu antecessor, Dark Side of the Moon, que vendeu as turras, né? Ele ficou com essa característica aí de ter o Dark Side of the Moon como disco clichê do progressivo e esse aqui como o maior disco de progressivo de todos os tempos. Claro, para aqueles que defendem a progressividade do Pink Floyd, né? Os outros que gostam de meter o pau, também lá o Dark Side of the Moon tem motivos para isso, mas deixa para lá. Então, independente de ser progressivo autêntico ou não, independente de qualquer coisa, é uma pérola dos anos 70 que completa aqui 51 anos, obrigatório para todo mundo. Se você não conhece, corre atrás, que isso aqui é coisa maravilhosa. Quem conhece sabe bem o que eu estou falando. Então, moçada, vai lá, dá uma conferida, boa viagem, porque a viagem progressiva aqui é garantida. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!